Ministro Alexandre de Moraes, numa decisão no mínimo nebulosa, eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. Cargo que o coloca automaticamente na presidência do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tornando-o o gestor das eleições 2022. Desde a posse de Jair Bolsonaro em 2018, Alexandre de Moraes não fez questão de esconder. É opositor ao presidente e tem lado definido. Em outras palavras, em nome da credibilidade e da certeza de imparcialidade na campanha presidencial de 2022, Alexandre de Moraes não preenche os requisitos para ocupar o cargo. No Brasil de hoje, todo crime tem uma explicação atualmente fantasiado de defesa da liberdade e dos direitos. Estuprador, traficante, pedófilo, eles estão aí, dando risadas, gozando da nossa cara e desfrutando dos benefícios das leis legisladas por quem legisla em causa própria. Não é o país do tudo pode, porque existe uma casta blindada. Então, contra essa casta, nada se pode falar. Em outras palavras, vivemos na democracia dos ditadores democráticos que nos dão liberdade a falar o que quisermos, desde que não vá em desencontro com aquilo que eles vendem como verdade absoluta. Com perdão da redundância, a caneta nervosa de Alexandre de Moraes é parcial, partidária e toma partido. Todas as suas decisões são contra o atual governo e em favor de opositores. E quando acuado, pressionado, sendo obrigado a decidir em favor do governo, sempre dá uma alfinetada antes de colocar o seu veredito final. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é: quem serve a um senhor não se credencia a prestar serviços à nação. O país se sente violentado, se sente amordaçado, impotente, diante dos desmandos que vem acontecendo do nosso judiciário, leia-se STF. Cara, tá um absurdo. Cada juiz dá a sua pitada do inaceitável. Mas, sem dúvida alguma, nos últimos tempos, porque eles trabalham assim, eles fogem da lei da guilhotina, tem a bola da vez. Então, o mês de março é o mês do ministro A. Então, ele bota a cara para bater, ele dá os vereditos mais absurdos, ele defende interesses que a gente não sabe exatamente de quem são, do país que não são. Aí, quando ele está muito exposto, quando a opinião pública não suporta mais ver a cara de pau, está sempre diante dos holofotes, cometendo a maior da atrocidade aqui, a maior da atrocidade lá, mas sempre em defesa da democracia, da Constituição, dos direitos, da lei. O que acontece? Ele tira o pescocinho da reta, porque a guilhotina pode pegar. Aí se esconde nos bastidores, dando lugar a um substituto que chega novinho, fresquinho, sem grande rejeição e dá sequência ao processo. Então, quem é bola da vez hoje? Sem dúvida alguma, Alexandre de Moraes. Mas esse cidadão, não vou chamar de sujeito, que não pode, eu vou ser preso, é desacato. Esse cidadão, ele está se perdendo. E aos poucos, vem cavando uma cova tão funda para ele, que mesmo que saia de cena, dificilmente o brasileiro irá esquecer a sua 3x4 queimada.
plenário em que todos falam a mesma língua e defendem os mesmos interesses deixa de ser um tribunal para se transformar num cartel. Mas não estou aqui para enumerar as peripécias desse ilustre ministro do STF e do TSE. Longe de mim. Principalmente porque se tentasse fazer, esse vídeo teria o quê? 10, 12 horas? Sem contar que eu podia arrumar um problema sério, porque o cara tem uma caneta violenta. Não gostou? Manda prender. Não. Irei apenas comentar o último, o derradeiro. E não venham dizer que eu estou disseminando fake news contra um ministro do Tribunal Superior. Data vênia, meritíssimo. Não. Irei apenas comentar o que o país inteiro, incluindo eu aqui, assistiu boquiaberto, ao vivo, em cores, em rede nacional, em todos os veículos de comunicação do país. Foi incrível. Foi absurdo. Absurdo a ponto de eu, como leigo, os profundos conhecedores das leis que se pronunciam mais tarde, mas eu, como leigo, réu e cidadão aqui do andar de baixo, fiquei pensando, poxa, o cara tá tendo essa postura inaceitável em todos os aspectos. O cara está cometendo delitos ou crimes previstos em lei e no exercício do cargo. E aí? Esse fato, nessas condições, não dá para considerar improbidade? E a improbidade não leva ao impeachment, à exoneração? É coisa de ver o que diz a lei e, principalmente, se haverá vontade política, porque no Brasil, justiça, certo, errado, legal, ilegal, está associado ao a quem interessar possa. Mas, tirando todas essas filigranas, o que nós assistimos foi horroroso, foi deprimente, foi humilhante para a justiça brasileira. Ela deve ter reforçado as vendas nos olhos e também comprou aparelhos para fechar a sua audição. Porque senão poderia ficar traumatizada. Pobre justiça, tão surrada. Os homens estão perdendo totalmente a noção. O cidadão comum quer confiar nas autoridades, mas confiança se conquista com atitudes, não com discursos ou ameaças. Ministro do Supremo Tribunal pode muito, mas não pode tudo. Quem, de sã consciência, teria a força de impor limites a esses senhores? Assistindo aquela cena, honestamente eu ficava pensando o que leva um magistrado, uma autoridade, a cometer esses equívocos, esses deslizes. Seria aquela direcionada em defender interesses que a gente não sabe de quem são, do país e que não são? Seria a certeza da impunidade? Ou então, seria se sentir um Deus no Olimpo, acima do bem e do mal, intocável? Podemos pensar até num despreparo para exercer o cargo. Não sei. Ou quem sabe, o cara surtou, perdeu a noção. É difícil concluir, mas ver um juiz do STF dando um parecer no TSE e falando, usando argumentos, como se estivesse no botequim da esquina. Cara, estava sendo julgado, ou decidido, se a chapa Bolsonaro-Mourão seria impugnada. Bom, para começar, o simples fato
colocado em xeque, já torna um absurdo a sessão, mas vamos relevar. Pois bem, esse cidadão falou para quem quisesse ouvir. Nós sabemos que houve o crime. E quem falou não fomos nós, foi um ministro de Estado. Vejam bem, um ministro que não tem nome, sobrenome. Foi um ministro. Foi um pai de santo. Mesmo que ele citasse o nome, seria apenas uma opinião, uma informação passada por uma pessoa que deveria provar, apresentar provas. Senão, acusação vazia. Mas ele continuou. Temos certeza que ocorreu o crime, mas não temos as provas. Mas está avisado. Se repetirem, em 2022, serão caçados, serão punidos. Pelo amor de Deus, eu vi aquilo, eu digo, não acredito. Nem o jardineiro do meu prédio, com todo respeito ao jardineiro, teve uma postura dessas, apesar de ter o segundo ano primário. Cara, vamos por partes. Prezado ministro, voltamos a quem lhe falou. Aí eu ouvi falar por um membro do governo. Porra, vocês mesmos estão dizendo que tem que acabar com as fake news baseadas em boatos? O que o senhor afirmou foi baseado em quê? E o senhor mesmo disse que sabemos que aconteceu, mas não temos como provar. O que é calúnia? Calúnia é justamente isso. Fazer uma afirmação sem ter provas. Então o senhor estava acusando membros do governo e ao mesmo tempo dizia que não tinha provas. O senhor estava caluniando. Eu confesso, é calúnia. E fora isso, o senhor estava em rede nacional. É difamação. Como o senhor pode cometer um deslize tão primário? E outra, o senhor ameaçou que se alguém futuramente, numa hipótese remota, cometer um crime já cometido, segundo o senhor, mas sem poder provar, o senhor irá puni-lo. Essa é a função do magistrado? Ameaçar? E o senhor estava ameaçando quem? O senhor estava falando de quem? Quem lhe deu a certeza que se houve o crime que o senhor estava afirmando, se houve, porque todo mundo é inocente até que se prove em contrário. Então, se houve, dê os nomes. E será que se houve só ocorreu com um lado que disputava a eleição? Senhor ministro, pelo amor de Deus, o senhor foi primário, o senhor foi ridículo. O senhor demonstrou não ter condições de estar sentado naquela cadeira. As suas atitudes não o credenciaram para exercer o cargo. Qual a função de um ministro? É dar a opinião? Que eu saiba, não. Se eu estiver errado, por favor, me desmintam. Um juiz não está ali para opinar sobre o que aconteceu. Ele está ali para fazer valer a lei. E a lei é clara. Desculpe ter parafraseado um cidadão daquela emissora. Ela fala de provas. O ministro analisa, vê que as provas são indiscutíveis e dá o seu parecer. O resto, vou repetir a conversa de botequim. Então ficou claro que o senhor tem questões pessoais, talvez ideológicas, talvez muitos outros talvezes, contra o acusado. E o senhor estava
inocentando, absolvendo, revoltado, se remoendo por dentro, que o seu desejo era puni-lo, independente da existência de provas ou não. Mas como o seu poder, a sua onipotência, a sua embriaguez de ego dominado pelo poder, não tinha como realizar o seu grande sonho. Aí o senhor fez um desabafo no exercício do cargo. Agora, o senhor esticou o pescoço. Os citados, os acusados. Ah, mas ele não citou nomes. Não tem problema. Basta se pegar o que deu origem àquela sessão e o que ocasionou o fato dele estar ali opinando e dando um parecer. Existe todo um processo. E o processo tem nomes. E como ele falou, que apesar de não ter provas, nós sabemos, nós quem, cara pálida? Nós quem sabemos? Porque nós sabemos. Então esses nós sabem daqueles que estão inclusos no processo. E aqueles que estão inclusos no processo podem, sim, entrar na justiça contra o ministro, exigindo retratação e principalmente abrindo um precedente para impeachment e exoneração. Porque não tem cabimento um ministro de Estado usar o seu cargo e cometer o devaneio cometido ali. Ele não estava agindo como um juiz, dando o seu parecer, o seu veredito. Ali ele era representante de alguém, contrário a alguém, ou militante de alguém. E a justiça é a representante da lei. A lei está acima de interesses. E Alexandre de Moraes está colocando seus interesses à frente de tudo. E esse tipo de atitude tem que ser barrado antes que faça o brasileiro começar a não se sentir representado por autoridades, o que poderia levar a um desrespeito, quem sabe a uma desobediência civil, e daí por diante, a gente sabe o que viria. Absurdo, que não fará bem para ninguém. Então, eu peço, com todo respeito a Alexandre de Moraes, que ele, ao exercer o cargo, me respeite como cidadão. E eu acredito que tenho esse direito. Assunto encerrado e ponto final.